Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, exemplificados conforme nós encontramos em suas biografias ou nos seus evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados trabalhadores que constantemente estão do nosso lado com essa disposição firme para nos auxiliar. Mas para isto, como nós sabemos hoje, é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que façamos esforços constantemente para colocarmos em prática o mínimo necessário para a nossa transformação, conforme nos orienta Jesus. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença de todos. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos, com imensa satisfação que chegamos aqui mais uma vez para realizarmos juntos estas reflexões. Então hoje usaremos como base para os nossos estudos, as nossas reflexões, o capítulo de número 46, o antepenúltimo capítulo do livro Busca e Acharás, de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, hoje, o capítulo de número 46, que é de autoria de Emmanuel, que tem como título Tarefas Mútuas. Então, aqui Emmanuel, nestas lições, nestas reflexões, ele nos traz ensinamentos acerca desta multiplicidade de tarefas que nós temos que executar e que temos à nossa disposição como oportunidades para o trabalho, para a nossa melhoria, para o aprendizado, e que são tarefas que são realizadas mutuamente, nós encarnados, com o amparo, a assistência, a intuição dos desencarnados. Então é preciso que trabalhemos juntos constantemente. Mas antes de começarmos aqui nestas reflexões de Emmanuel, nas palavras de Emmanuel, abriremos aquele parêntese costumeiro para mais uma leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem de hoje é a de número 19, em que Pastorino nos traz aqui belíssimos ensinamentos acerca da atenção e compreensão. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: seja atencioso e compreensivo. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nos esforcemos constantemente para sermos atenciosos uns para com os outros e também compreendermos, aceitarmos e seguirmos adiante, auxiliando constantemente, mesmo nestas situações em que companheiros de jornada nos tragam problemas, nos tragam desafios, nos busquem constantemente naquela condição de um porto seguro para a assistência, para o esclarecimento, porque na verdade, conforme ele nos fala aqui, nós não conhecemos os problemas que aquele companheiro, que aquela companheira traz de outras existências. Então ele diz na sequência: quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma.
Então é por isso que ele nos fala que precisamos agir constantemente com atenção e com compreensão, porque não conhecemos os problemas que aquela pessoa, que aquele irmão, que aquela irmã de jornada traz escondido nos porões de sua alma. E ainda ele acrescenta: mantenha-se sereno. Este, com certeza, é um grande desafio para todos nós, a serenidade. Mantermos a serenidade constantemente. Então é por isso que ele diz: mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Se nós já alcançamos, se nós estamos constantemente lutando para alcançarmos e já vislumbramos este entendimento, a luz do entendimento fraterno, então é preciso que mantenhamos serenos. É preciso que nos esforcemos constantemente para mantermos a serenidade. Sabemos que é difícil, sem dúvida alguma, mas também sabemos que isto não é impossível. Quantos companheiros, além de Jesus, já passaram por aqui nos exemplificando isto? Ou seja, é sim possível mantermos a serenidade em determinados momentos em que nos apresentam adversidades. É possível, se estivermos com aquela vigilância constante, mantermos a serenidade. E aí ele diz ainda: conserve o seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Sem sombra de dúvida que está correta esta orientação, que é preciso que nos esforcemos para mantermos e constantemente nos esforçarmos para mantermos este equilíbrio quando alguém se apresenta perante nós, ali junto de nós, em estado de perturbação. Porque se ele já está, se ela já está, se aquele companheiro ou companheira de jornada já se apresenta em um estado de perturbação, se eu também entrar naquele estado de desequilíbrio, naquela faixa vibratória em que ele se encontra em condição de desequilíbrio, sem sombra de dúvida que será pior. O ambiente ficará ainda mais desarmonizado, ficará mais desequilibrado. Então é preciso que mantenhamos a calma, é preciso que mantenhamos o equilíbrio se é que realmente nós queremos nos colocar naquela condição daquele que ajuda. Porque aquele que se apresentou em estado de perturbação, ele precisa de ajuda, ele não precisa de um outro perturbado igual a ele ou a mais do que ele, porque assim não teremos condições de auxiliá-lo. E aí ele encerra dizendo: seja atencioso e compreensivo. Então aqui ele repete o que ele disse iniciando a mensagem. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Então aqui ele nos fala que o mundo está repleto, e realmente está repleto, porque aqui o mundo, o planeta Terra, é uma imensa enfermaria, é um imenso hospital. Então ele está cheio, está repleto de enfermos. Se qualquer um de nós já nos encontramos nesta condição de saudáveis moralmente falando, então é preciso que mantenhamos a atenção e a compreensão em relação e perante a estes companheiros que ainda se encontram em estado de doença. Auxiliemos Jesus neste trabalho de recuperação de nós e dos nossos irmãos. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos e começarmos as reflexões nas palavras de Emmanuel, no capítulo 46 do livro Busca e Acharás, onde ele nos fala dessas tarefas mútuas, que aí ele começa nos dizendo o seguinte: porque se rogue na terra auxílio aos amigos espirituais, não admitas estejam eles sem necessidade do teu concurso.
Então aqui Emmanuel já começa nos esclarecendo que não é pelo fato de nós aqui na Terra rogarmos o amparo, a assistência, a proteção desses amigos espirituais, esses mensageiros de Jesus, que eles também não necessitem de nós. Eles precisam de nós, porque na maioria das situações, quando entra nessas questões materiais, eles precisam que nós façamos a nossa parte, porque eles não podem, eles não têm condições de resolverem por si só estes problemas materiais. Então eles precisam da nossa ajuda, dessa cooperação mútua, dessas tarefas que são realizadas mutuamente, eles do lado de lá e nós do lado de cá, simbolicamente falando, trabalhando juntos na mesma e com a mesma sintonia. Eles, através desse trabalho espiritual, esse trabalho de vibrações, através das intuições, e nós, aqui no plano material, sendo a extensão, fisicamente falando, dos seus braços, agindo, colocando em prática as boas ações. E aí eles acrescentam, a Emmanuel acrescenta, os corações se entrelaçam. Os corações se entrelaçam e as vidas se tocam à afeição das estradas e das fontes que se identificam nos mesmos objetivos. Prestemos atenção nesta simbologia que Emmanuel utiliza em relação ao plano espiritual com o plano material, essa necessidade de agirmos, de realizarmos tarefas conjuntamente, de forma mútua, como ele traz esta simbologia das estradas, que uma estrada ela começa aqui num determinado ponto e lá mais adiante, às vezes quilômetros, centenas de quilômetros depois, ela se conjuga com outra estrada e dali para frente ela até muda de nome, passa a ser uma outra rodovia com outro nome, sendo que na verdade ela fez todo um trajeto, ou nós fizemos um trajeto naquela estrada até chegar naquela outra, da mesma forma que as fontes, os pequenos riachos, as pequenas fontes que vão seguindo a sua trajetória e se conjugando e integrando com outras fontes até chegar no grande oceano, o oceano, simbolicamente falando aqui, o oceano da vida maior. Então precisamos, conforme nos fala Emmanuel, trabalharmos como se fôssemos estas estradas, como se fôssemos estas fontes, os nossos corações se entrelaçando, mundo material com mundo espiritual e trabalhando constantemente de forma conjunta. E aí ele segue dizendo o seguinte, aqui alguém esmorece na provação, abeirando-se do suicídio. Então aqui ele nos fala de companheiros que no momento de desespero, em que se esmorece e está ali naquela situação, naquela condição, inclusive pensando e de uma certa forma, pensando e querendo agir, dando cabo ou querendo dar cabo da sua própria vida, conforme ele fala aqui, se abeirando do suicídio. Os amigos espirituais, por mais que eles queiram auxiliar, eles não podem, não têm condições de, por si só, resolverem estes problemas, principalmente se aquele companheiro, se aquela companheira que se esmoreceu e que está à beira do suicídio, não consegue ouvi-los, está numa outra faixa vibratória. Aí eles precisam mais do que nunca que alguém encarnado entre em ação para auxiliar aquele companheiro, aquela companheira que se esmoreceu, conforme ele diz na sequência. Nesse mesmo lugar, ou seja, naquele mesmo lugar onde alguém está esmorecido e prestes a dar cabo da sua própria vida através dessa porta falsa que conhecemos com o nome de suicídio, sentinelas invisíveis de abnegação te aguardam a presença e o apoio. Então os espíritos amigos estão ali,
do lado daquele que está prestes a dar cabo da sua própria vida, que está abeirando-se do suicídio. Eles estão ali, aguardando alguém que possa receber a intuição desses companheiros para que eles possam agir na vida daquele companheiro necessitado. E aí ele diz, eles estão, a presença, o apoio, ou seja, estão ali abnegados trabalhadores, te aguardam a presença e o apoio, para que inicies a obra socorrista com a frase humanitária. Então, a frase humanitária somos nós quem temos que pronunciar, porque na maioria das vezes, aquele que está à beira do suicídio não irá ouvir através da intuição daqueles companheiros que estão no plano espiritual. Então, alguém que está numa faixa melhor, numa faixa de equilíbrio, precisa estar ali presente para receber, através da intuição, através das boas vibrações mediúnicas, estas palavras socorristas, essas palavras humanitárias, e entrar em ação com aquele encorajamento através dessas sentinelas do plano espiritual, fazendo aquele trabalho suplementar e complementar, auxiliando aquele necessitado naquele momento. E aí ele diz, já que ele falou aqui, nessa condição de pessoas que estão prestes ao suicídio, aí ele diz na sequência em uma outra situação, ali, esse ou aquele obreiro da beneficência está prestes a cair em desânimo. Então ele fala que em um outro lugar, um outro obreiro da beneficência, aquele trabalhador que já realiza obras de benemerência, está prestes a desistir, a cair no desânimo. Então os amigos espirituais te aguardam para que você possa auxiliar aquele companheiro que está desanimado. Aí ele diz que benfeitores do mais além te esperam junto de semelhante trabalhador, de modo a que promovas ligeiro gesto de auxílio, capaz de transferi-lo das cinzas da tristeza para as fontes da esperança. Então é preciso que mantenhamos constantemente o equilíbrio para que possamos ser esses instrumentos nas mãos dos benfeitores do mais além, para que possamos auxiliar estes companheiros em necessidade maior do que nós mesmos. Que possamos, conforme nos diz aqui o nosso companheiro Eudes lá de Trindade, que possamos nos enquadrar naquela condição das palavras de Jesus que o Eudes cita aqui: eu sou a videira da vida, vós sois os ramos da videira. Então que possamos ser estes ramos da videira, desta imensa videira que é Jesus, que possamos ser esta extensão. Essa extensão também desses mensageiros do Cristo aqui na Terra, sendo esta extensão destes ramos, auxiliando, trazendo a seiva divina a todos os lugares e a todos os companheiros necessitados de receberem esta seiva divina na forma de amparo, de auxílio, de assistência, de atenção, todos que estiverem necessitando. E aí Emmanuel lembra uma outra situação: mães agoniadas estão desfalecentes entre o desalento e a penúria, mas estas mães não estão desamparadas, elas estão ali assistidas, mas é preciso que companheiros encarnados estejam ali também, para que os emissários do mais além possam agir em nome de Jesus, utilizando aqueles companheiros, conforme nos diz Emmanuel, que nestas situações de mães agoniadas, emissários do bem contam contigo para alguma demonstração de fraternidade junto delas, incumbindo-se de te manipular a colaboração em recursos providenciais para socorrê-las. Quem já não ouviu uma frase mais ou menos assim, quando você participou ou quando você participa de algum trabalho benemerente, em especial a assistência fraterna, dessas visitas fraternas em lares em maiores necessidades do que nós mesmos, e alguma mãe te falar assim: foi Deus quem te mandou aqui.
porque eu orei muito a Deus para que alguém aparecesse e me auxiliasse nessa necessidade. Sem sombra de dúvida que aconteceu exatamente isto que Emmanuel está dizendo aqui. Aquela mãe agoniada fez a sua prece, a sua rogativa, e os trabalhadores, emissários do bem, emissários de Jesus, te intuíram para que você pudesse ir até aquela casa, até aquele lar e batesse aquela porta, levando o amparo, a assistência, a demonstração de fraternidade que aquela irmã, aquele lar estava necessitando naquele momento. E ainda diz Emmanuel que crianças se aproximam da delinquência. Então essas crianças também não estão desamparadas. Essas crianças estão assistidas ou ali com a assistência do seu lado, mas precisando desta extensão, deste ramo da videira, de alguém encarnado que possam lhes auxiliar. Então Emmanuel nos diz que nestas situações, mensageiros da vida superior, em derredor, te pedem amparo, que transformarão em reconforto e assistência em benefício dos pequeninos. Então, os benfeitores do plano espiritual, da vida superior, estão nos pedindo, através da intuição, constantemente para que auxiliemos estes pequeninos. E ainda nos diz Emmanuel que amigos da caridade, renteando com irmãos enfermos e necessitados, em lares e hospitais, recintos de tratamento e instituições outras, te solicitam o socorro possível que se encarregam de converter em colaboração eficiente no apoio a eles. Então aqui ele fala do apoio a eles, o apoio que nós podemos e precisamos dar aos trabalhadores, amigos da caridade, amigos do plano espiritual, que constantemente estão pedindo a nossa colaboração, rogando a nossa colaboração, como sendo esta extensão dos ramos da videira, como sendo a extensão dos seus braços, simbolicamente falando, para que possamos levar a colaboração eficiente no apoio a eles, qualquer que seja a migalha de proteção. Eles não precisam de muito. Conforme Emmanuel nos fala aqui, eles precisam e esperam de nós pelo menos uma migalha de proteção que eles possam oferecer. E por último, Emmanuel nos lembra que amor é solidariedade, progresso é intercâmbio. Então, amor, sem sombra de dúvida, que é solidariedade constante, progresso é intercâmbio constante, plano material e plano espiritual, auxilia e auxiliar-te-á. Ou seja, auxilia, que possamos nós auxiliar, porque o plano espiritual nos auxiliará constantemente. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Então, quando nós lançamos luz sobre a estrada de alguém que está em trevas ou prestes a ficar em trevas, nós estamos lançando luz à nossa própria estrada. E Emmanuel encerra dizendo: abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando os outros, e o céu te ajudará. É dando que se recebe, conforme nos diz Francisco de Assis. Então, nós nos ajudaremos ajudando os outros, porque todas as vezes que nós ajudamos, o céu, o mundo espiritual, nos ajudará constantemente. Conforme nos fala Emmanuel, em uma outra mensagem que está no livro por nome Vinha de Luz, que todo bem que nós façamos aqui na Terra ou em qualquer lugar, será o nosso advogado em toda parte. Então, o bem que fizerdes em qualquer parte, nos diz Emmanuel, será o seu advogado em toda parte. Que possamos ter esse advogado constantemente do nosso lado, o bem. Reflitamos sobre isto, meus irmãos, e que possamos ir além da reflexão, colocando em prática
esses ensinamentos, sendo cada um de nós aqui na Terra, conforme nos lembrou o nosso irmão Eudes Júnior, lá de Trindade. Um abraço fraternal e saudoso, querido companheiro do Grupo Espírita Libertação, lá de Trindade. Então, que possamos ser, cada um de nós, a extensão deste ramo da videira aqui na Terra. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões.